Olá, seja bem-vindo ao programa Bíblia Fácil, o seu programa semanal de estudo da Bíblia. Nós estamos aqui numa linda casa em Campos do Jordão, São Paulo, para mais essa temporada do programa Bíblia Fácil. Dessa vez, estudando sobre o maravilhoso Jesus. Por um curto período de 3 anos e meio, os discípulos tiveram diante deles o maravilhoso Jesus. Dia a dia, andavam e falavam com ele. Ouviam suas palavras de ânimo alcançado e assistiam às manifestações de seu poder em favor do doente e do aflito. Ninguém jamais amou como ele. Sua personalidade era magnética e atraía multidões. Nós não precisamos voltar à Palestina para ver aquilo que os discípulos viram. Através das páginas da Bíblia, nós podemos entrar em contato com esse maravilhoso mestre da Galileia. 2000 anos se passaram, desde que seus pés tocaram esse planeta, mas a sua presença hoje continua sendo tão real como foi para os discípulos naqueles dias. Deixe-se apaixonar como eles por esse maravilhoso Jesus. Eu queria oferecer para você agora um dos estudos da Escola Bíblica. O curso Maravilhoso Jesus foi gravado lá em Israel, especialmente em alguns locais onde o próprio Jesus viveu. E nós preparamos esse lindo estudo com 13 temas e está disponível em nosso site biblia.com.br. Você pode acessar agora mesmo o nosso site biblia.com.br e você verá lindas cenas gravadas em Jerusalém, no Rio Jordão, no Jardim do Sepulcro, no deserto da Judéia, na cidade de Belém e tantos outros locais onde Jesus esteve. Confere aí um pedacinho desse estudo que nós preparamos com muito carinho para você. Jerusalém sempre foi na Bíblia a capital do povo de Deus. E a gente sabe que vai ser nessa região que vai se estabelecer a Nova Jerusalém. Então é uma emoção ímpar estar nessa cidade. E aí, gostou? Tem muito mais sobre esse estudo. Por isso, acesse agora mesmo o nosso site biblia.com.br e comece o seu curso online. Para todos aqueles que fizerem as 3 lições desse estudo pela internet, você vai ter disponível um lindo certificado para você imprimir e guardar como lembrança. Então, quero convidar você agora então a acessar o site biblia.com.br e conhecer mais desse estudo maravilhoso Jesus. A Bíblia não traz informação sobre a vida de Cristo dos 12 aos 30 anos. Quando ele reaparece nos Evangelhos, o vemos dirigindo-se a João Batista para ser batizado. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Foi na Galileia que Jesus passou grande parte da sua vida e do seu ministério público, pregando o Evangelho do Reino de Deus e curando toda sorte de enfermidades. Ao lermos as páginas do Evangelho, nós percebemos que Jesus era buscado por milhares de pessoas e ele curava a enfermidade de todos. Cerca de 700 anos antes de Cristo, o profeta Isaías antecipou a vinda do Messias nas seguintes palavras: mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos, tornará glorioso o caminho do mar,
além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Esta profecia se cumpriu quando Jesus inicia seu ministério terrestre na Galileia. Jesus foi batizado com cerca de 30 anos. Segundo aqui o Evangelho de Lucas, logo no início do seu ministério terrestre. A escolha da Galileia para iniciar o seu trabalho era o cumprimento de uma profecia do Antigo Testamento. Em Isaías capítulo 9, versos 1 e 2, nós temos essa profecia. Isaías 9, 1 e 2 diz: "Mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz." O evangelista Mateus apresenta o cumprimento desta profecia de Isaías, falando que a região da Galileia seria abençoada com a vinda do Messias. E no seu evangelho, Mateus, no capítulo 4, verso 23, nós lemos: "Percorria Jesus a toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades entre o povo." 3 verbos definem bem o ministério de Jesus: pregar, curar e ensinar. Jesus era o mestre do ensino. Olhe, por exemplo, a sua pregação no Sermão da Montanha. Ele está registrado aqui, a partir do capítulo 5 de Mateus até o capítulo 7. Jesus começa falando sobre as bem-aventuranças, ou seja, a verdadeira felicidade consiste em nosso relacionamento com Deus, em nosso preparo para a vida eterna. Depois Jesus avança seu ensino falando a respeito da lei. E ele não veio abolir a lei, mas ele veio torná-la gloriosa. E ele ampliou a compreensão da lei. Jesus depois fala a respeito do sal da terra e da luz do mundo, da responsabilidade de todos nós como seguidores dele. E quando Jesus termina o seu discurso, no final do capítulo 7, nós lemos assim, nos versos 28 e 29. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. O texto é claro em dizer que Jesus ensinava a palavra de Deus com autoridade. Essa autoridade emanava de 2 pontos. Primeiro, do conhecimento que Jesus tinha da palavra. Ele havia aprendido aos pés de Maria desde muito cedo os princípios da palavra de Deus. E agora ele tinha uma vida coerente. Então era o conhecimento da palavra e a vivência dela que davam autoridade ao ensino de Cristo. Um outro ponto que Mateus destaca é que as multidões estavam maravilhadas da sua doutrina. Jamais alguém havia ensinado como ele. E ao vermos Cristo ensinando novamente, aqui no Monte das Bem-aventuranças, nós temos um quadro claro do segundo Moisés. Se Moisés no Monte Sinai havia recebido a lei e passado ao povo os ensinamentos, agora Cristo está trazendo mais luz a respeito desta lei, a respeito desses temas, e o povo ficava maravilhado. Eu gosto de lembrar também um outro episódio, lá no Evangelho de João, capítulo 7, quando o Sinédrio manda soldados para prender a Cristo. Eles foram prendê-lo, mas ao invés de prender, eles pararam por um instante para ouvir o que Jesus estava falando. E a doutrina de Cristo atraía de forma tão espetacular que os soldados não puderam prender a Jesus, mas voltaram de mãos vazias. E quando perguntados, cadê o prisioneiro? Sua resposta foi, nós não podemos prendê-lo, porque jamais alguém ensinou como esse homem.
De fato, Cristo era o mestre do ensino. E uma das habilidades do seu ensino é que ele trazia as coisas espirituais para o mundo natural com a simplicidade e clareza jamais vista pelos seus espectadores. Olhe, por exemplo, os seus ensinos. O homem que saiu a semear, o homem que lançou uma rede e pescou diferentes peixes, as aves dos céus, as raposas, os pássaros, eram cenas familiares aos seus ouvintes e, através do conhecido, Jesus conduzia os seus ouvintes para o desconhecido. E foi dessa maneira que Jesus veio, semeando a boa semente da verdade. É por isso que o seu ministério terrestre estava caracterizado pelo seu ensino. E o que dizer dos milagres realizados por Cristo? Ali mesmo na Galileia, os discípulos testemunharam Jesus andando sobre as águas do mar da Galileia. A princípio, eles achavam ser um fantasma, mas depois Jesus se apresentou. Então o impetuoso Pedro deseja tirar a prova dos 9 e pede para também andar sobre as águas. Acompanhe comigo esse texto aqui em Mateus 14, dos versos 28 até o 31. Respondendo-lhe Pedro, disse: Se tu és, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Após a multiplicação dos pães, os discípulos entraram no barco para atravessar de volta para o outro lado do mar da Galileia. Nesse momento, Jesus havia ficado para trás, por ter subido ao monte para orar. De madrugada, ele se aproxima então dos discípulos e ele chega andando por sobre as águas. O mar estava agitado e o barco sendo açoitado pelas ondas de um lado para o outro, deixando muito provavelmente os discípulos preocupados e até temendo pela morte. Na hora mais escura da noite, aqueles homens contemplaram que alguém estava se aproximando, andando por sobre as águas. Ao ouvirem que era Jesus, Pedro, diz o texto, ele pede para se encontrar com ele, também andando sobre as águas. Bom, tudo estava indo muito bem, quando Pedro desvia os olhos de Cristo e começa a afundar. Esse texto, esse milagre, nos ensina que nós podemos passar na vida por grandes tempestades. Porém, a presença de Cristo, a presença de Jesus, sempre nos trará segurança. O problema nessa história não foi o vento forte que veio contra Pedro, mas foi o medo gerado por causa da dúvida. A desconfiança fez com que ele desviasse os olhos de Jesus e focasse na força do vento e das ondas do mar. Às vezes, isso acontece também com a gente. Eu acredito que esse seja o grande problema da maioria de todos nós. Nós afundamos nos problemas não por causa deles em si, mas por causa da nossa desconfiança em Deus. Desviamos os nossos olhos daquele que é a nossa salvaguarda, a nossa proteção. Mas ainda bem que Deus não está com o seu braço encolhido que não possa nos salvar. Assim como fez com Pedro, Ele também fará conosco. Ele sempre virá em nosso socorro. Todos os milagres de Jesus foram manifestações de amor, misericórdia para com seus filhos. Em Mateus 4:24, Mateus declara que a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos. E sabe o que ele fez? Ele curou a todos eles. E por meio dessas práticas, o ensino, a cura, Jesus desejava levar a todas as pessoas as boas novas do reino. Para quê? Para que elas fossem salvas.
Uma pergunta que eu tenho que fazer para o nosso estudo de hoje. Quanto tempo duraria o ministério terrestre de Jesus? Por quanto tempo ainda ele estaria entre os homens, realizando sinais e maravilhas? É isso que nós vamos aprender agora. Mas quanto tempo duraria o ministério terrestre de Jesus? Por quanto tempo ele estaria entre os homens, realizando estes sinais e maravilhas? Há uma profecia no livro de Daniel que mostra exatamente quanto tempo duraria o ministério terrestre de Jesus. É a profecia das 70 semanas, que aparece em Daniel capítulo 9. Ela fala de uma aliança que Deus faria com o povo de Daniel, o povo judeu, e daria para eles 490 anos de graça. Eu gostaria de chamar a sua atenção para uma importante declaração que o próprio Cristo fez enquanto estava com os judeus. Em Mateus, no capítulo 15, no verso 24, Jesus declarou o seguinte: Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Deus havia escolhido o povo de Israel como seu povo peculiar. Você pode conferir isso em Isaías 43:1. E Deus desejava mostrar ao mundo, por meio da história de Israel, o caminho da salvação para todos os povos. Infelizmente, Israel se afastou do Senhor e voltou-se para os ídolos. Então Deus fez um último apelo para que o seu povo voltasse para Ele. Caso isso não acontecesse, o cativeiro seria certo. Então Deus deu um tempo de graça ao povo judeu para que eles se arrependessem. Vamos olhar agora juntos a profecia de Daniel, capítulo 9, e nós vamos entender melhor uma extraordinária profecia que fala sobre a graça de Deus. Em Daniel 9, verso 24, nós lemos: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. Quando nós calculamos tempos em profecia, cada dia representa um ano. Eu queria ler com você 2 textos que vão nos ajudar a entender melhor isso. O primeiro deles é Números 14, 34. Segundo o número dos dias em que expiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e tereis experiência do meu desagrado. Você percebe que aqui em Números está falando a respeito do povo de Israel, quando foram a espiar a terra prometida? E eles estiveram lá espiando por 40 dias, mas voltaram com um relatório incrédulo. Então Deus disse que agora passariam 40 anos e nesses 40 anos eles vagueariam pelo deserto. Então aparece aqui um princípio profético. Cada dia te dei, cada dia representando por um ano. Quando nós vamos para o livro de Ezequiel, profeta Ezequiel, aqui no capítulo 4, eu queria chamar a sua atenção para os versos 6 e 7. Ezequiel, capítulo 4, versos 6 e 7. Quando tiveres cumprido esses dias, deitar-te-ás sobre o teu lado direito e levarás sobre ti a iniquidade da casa de Judá. 40 dias te dei, cada dia por um ano. Voltarás, pois, o rosto para o cerco de Jerusalém e com o teu braço descoberto, e profetizarás contra ela. Através desses 2 textos, nós podemos ver um princípio de interpretação profética, onde cada dia profético equivale a um ano literal. Logo, se foi dado ao povo judeu 70 semanas, e cada semana possui 7 dias, são 490 dias proféticos. Logo, 490 anos literais. Este foi o período de graça estendido para o povo judeu. Esse foi o período de oportunidade que Deus deu a Israel
para que se arrependesse dos seus pecados e voltasse para ele. Mas quando começaria esse período? A própria profecia nos dá essa informação. Em Daniel, no capítulo 9, agora no verso 25, o texto diz assim: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Por volta do 6º século a.C., Nabucodonosor chegou ao trono do grande império da Babilônia. E ele começou grandes invasões até chegar em Jerusalém no ano 605 a.C. Nabucodonosor, por 3 vezes, invadiria a cidade de Jerusalém. A primeira foi no ano 605, a outra em 597 e a terceira em 586. Nessas 3 invasões, o povo judeu foi levado cativo para a Babilônia. Estava se cumprindo ali as profecias de Jeremias, que indicavam a chegada de Babilônia e uma escravidão que duraria 70 anos. Nós podemos ver essa profecia de Jeremias aqui no capítulo 25 do seu livro, nos versos 11 e 12. O profeta escreveu: toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei da Babilônia. Mas Deus não apenas anunciou a chegada de um cativeiro, como também providenciou um libertador. E no versículo 12, Jeremias já havia profetizado: acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e a desta nação, diz o Senhor, como também a da terra dos caldeus. Farei deles ruínas perpétuas. Por boca de Isaías, Deus dá o nome do libertador. No capítulo 45 do seu livro, Isaías declara que Ciro seria o ungido de Deus para tirar o seu povo da Babilônia. Na primeira invasão babilônica do ano 605, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, príncipes judeus, foram levados cativos para a Babilônia. Na terceira invasão do ano 586, o templo é completamente destruído. E a partir de então, o povo não tinha mais um local para adorar. Estavam escravos em terra estranha. Mas a profecia de Daniel havia marcado então um momento de se começar a contar essa profecia, desde a ordem de restaurar e edificar Jerusalém. Quando se passaram 70 anos do cativeiro babilônico, Deus levantou então Ciro. E a profecia de Isaías 44, 27 e 28, diz que Ciro iria secar os rios para derrotar Babilônia. E Deus iria diante dele para abrir as portas que jamais se fechariam. Isso foi exatamente o que aconteceu. A arqueologia comprova que na noite de 13 de outubro de 539 a.C., Ciro invadiu a grande Babilônia. Segundo Heródoto, o pai da história, ele diz que Ciro desviou o leito do rio Eufrates, que cortava a cidade da Babilônia, e entrou com seus soldados marchando pelo leito do rio. Naquela mesma noite, o neto de Nabucodonosor, chamado Belsazar, dava uma grande festa. E enquanto ele celebrava com 1000 convidados, ele mandou trazer os utensílios sagrados do templo dos judeus para neles beber vinho e adorar os seus falsos deuses. E enquanto ele bebia vinho, nesses vasos sagrados, apareceu uma mão misteriosa e escreveu na parede do palácio Mene, Mene, Tekel e Parsim. O rei não sabia o que significava. Finalmente veio Daniel, já agora com quase 90 anos de idade. E é o profeta quem vai interpretar esta escrita na parede e vai dizer para o neto de Nabucodonosor, Belsazar: sabe o que está escrito aí? Pesado foste na balança e achado em falta. Dividido será o teu reino e dado aos medos e os persas. Quando Daniel termina de interpretar esta escritura na parede, Ciro já se aproximava de Babilônia
invadiu a cidade, destruiu esse poder e estabeleceu agora a sua hegemonia, a hegemonia do Império Medo-Persa sobre todos os reis da terra. Faltava agora um detalhe. Ciro era o homem da profecia, e para que o povo judeu pudesse voltar para Jerusalém e reconstruir o santuário e a cidade, que haviam sido destruídos por Nabucodonosor, precisava um decreto ser assinado. Quando vamos para o livro de Daniel, nós vamos encontrar agora um grande conflito entre as forças do bem e as forças do mal. Porque quando Ciro vai assinar o decreto, Satanás começa a trabalhar na mente dele para que ele não assine. E qual era o temor de Satanás? Satanás temia que se o povo voltasse para Jerusalém, se o templo fosse reconstruído e voltassem os sacrifícios, no tempo aprazado o Messias viria. E o diabo sabia que a vinda desse menino seria o fim do seu império. Então ele fez de tudo para que o povo de Deus continuasse cativo em Babilônia. Nesse momento, Daniel se pôs a orar. E nós temos no livro de Daniel um período de oração intercessória que durou 21 dias. E nesses 21 dias, Daniel jejuou e orou para que Ciro assinasse o decreto. Quando Daniel se pôs a orar, o céu enviou um grande guerreiro para ajudar, para responder à oração de Daniel. Gabriel, o anjo mais poderoso que há no céu. Mas o príncipe do rei da Pérsia, que é um título agora usado para Satanás, resistiu a Gabriel. E a luta entre os dois anjos já estava durando 3 semanas. Daniel vai e diz assim: ao findar da 3ª semana, o céu enviou Miguel. Quem é Miguel no livro de Daniel? É o próprio Cristo. E quando Miguel veio, quando Cristo veio, as forças do mal foram vencidas e Ciro assinou o decreto para que o povo judeu voltasse para Jerusalém. Agora, o próximo detalhe que nós temos que esclarecer é o seguinte: se os 490 anos de graça para o povo judeu começariam com a ordem de restaurar e edificar Jerusalém, que decreto marcou esse evento? Foi o decreto de Ciro? Mas quando olhamos para a Bíblia, nós encontramos 3 decretos alusivos ao regresso dos judeus para Jerusalém. O decreto de Ciro aparece aqui no livro de Esdras, no 1º capítulo. Mas quando vamos para o capítulo 6, você encontra aqui no livro de Esdras o decreto de Dario. E no capítulo 7, o decreto de Artaxerxes. Assim você tem 3 decretos alusivos ao regresso dos judeus e à reconstrução da cidade. Para qual decreto vamos olhar como cumprimento da profecia? Bom, o decreto de Ciro autorizou que o povo voltasse para Jerusalém. E quando eles começaram a reconstruir a cidade, eles encontraram grande oposição, especialmente dos samaritanos, que a princípio se dispuseram a ajudá-los, mas depois se voltaram contra eles. Então, o rei Dario teve que analisar esta ação do povo judeu e, ao consultar o arquivo real, encontrou o decreto de Ciro. E o que ele fez? Ele promulgou um 2º decreto, validando a ação dos judeus em reconstruir a cidade. Mas quando chegamos em Esdras capítulo 7, nós encontramos um 3º decreto. Desta vez, agora há recursos que são disponibilizados para também ajudar os judeus nesta obra de reconstrução. É o decreto de Artaxerxes. Então a pergunta que fica é: qual decreto vamos usar para iniciar o computo profético? Eu queria ler com vocês aqui no livro de Esdras um verso que pode lançar luz sobre esse tema. Esdras, no capítulo 6 e o versículo 14. O texto diz assim: os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando, em virtude do que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias, filhos de Ido.
edificaram a casa e a terminaram, segundo o mandato do Deus de Israel, segundo o decreto de Ciro, de Dario e de Artaxerxes, reis da Pérsia. Você percebe que no único verso da Bíblia, em Esdras 6,14, aparecem aqui os 3 decretos dos reis medo-persas? Isso quer dizer que nós devemos tomar como início da profecia, como marco inicial do período profético, o 3º, porque eles eram decretos acumulativos. Assim vamos tomar como base o decreto de Artaxerxes. Quando vamos para a história, nós descobrimos que esse decreto foi promulgado e depois entrou em vigência no ano 457 a.C. Então agora nós temos a data inicial dos 490 anos da profecia, o ano 457 a.C. Voltemos agora então para Daniel capítulo 9. Agora dê uma olhadinha comigo a partir do versículo 25. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até a ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. O anjo Gabriel, que está explicando a profecia para Daniel, agora vai dividir a profecia em 3 partes. Ele primeiro diz 7 semanas, depois 62 semanas. E no verso 27, o anjo vai dizer que o Messias fará firme aliança com muitos por 1 semana. Assim completamos as 70 semanas. Mas por que o anjo dividiu entre 7 semanas, 62 semanas e mais 1 semana? Se nós viajarmos 7 semanas ou 49 anos, a partir do ano 457, nós alcançaremos o ano 408 a.C. E o que aconteceu nesse ano que importa para a profecia? Ficou pronta a reconstrução civil de Jerusalém. Agora, se nós viajarmos mais 62 semanas ou 434 anos, nós chegaremos até o ungido, ao príncipe. E viajando esse tempo profético, partindo agora do ano 408, nós chegaremos exatamente ao ano 27 da era cristã. O que aconteceu no ano 27 da era cristã? O 15º ano de Tibério César. Foi o ano que Jesus foi batizado e inicia o seu ministério terrestre. Você entende agora por que Daniel recebe a orientação de que quando se passassem 7 semanas mais 62, que somam 69, chegaríamos até o ungido? É porque no batismo Cristo foi ungido pelo Espírito Santo. E aí ele começa o seu ministério. Mateus capítulo 3, verso 16, que Jesus, ao ser batizado, ele saiu da água e viu o Espírito de Deus descendo como ele, sobre ele, em forma de pomba. Assim, o príncipe é Cristo e a unção do príncipe é o seu batismo, no final das 69 semanas. Estamos agora no ano 27. Mas o anjo havia dito que o período de graça para o povo judeu seriam 70 semanas e não 69. Isso quer dizer que nos faltam ainda 7 anos. É por isso que no verso 27, o anjo explica para Daniel, ele, o Messias, fará firme aliança com muitos por 1 semana, 7 anos, mas na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Como o Messias vai dar fim, na metade da 70ª semana, aos sacrifícios e à oferta de manjares? Ele próprio, se oferecendo sobre a cruz do Calvário. É por isso que João Batista declarou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Cristo morre, na metade da última semana, ele está cumprindo exatamente o que a profecia dizia, que na metade da 70ª semana ele faria cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Você está lembrado que quando Cristo foi crucificado e quando ele morre, às 3 horas da sexta-feira, lá dentro do templo em Jerusalém, o véu do santuário rasgou-se em 2 de alto a baixo? Esse rasgar do véu
significava que toda aquela tipologia, toda aquela cerimônia, todas as festas que se centralizavam no santuário estavam agora com o seu período terminado. Ou seja, o sacrifício de animais não tinha mais valor a partir do rasgar do véu, porque lá, sobre o Calvário, o Filho de Deus havia sido morto. Então, se nós partirmos do ano 457, que é o início do período profético, e viajarmos 69 semanas, chegamos ao batismo. E se viajarmos mais 3 semanas e meia, ou 3 anos e meio melhor, chegamos ao ano 31, o ano da morte de Jesus. Quando Cristo morre, os judeus ainda têm 3 anos e meio de graça. Faltava ainda para eles, para terminar as 70 semanas, 3 anos e meio. Agora nós entendemos a orientação que Jesus dá para os discípulos quando ele diz assim: vocês não entrem em cidade samaritana, vocês não vão atrás dos gentios, mas de preferência procurai pelas ovelhas perdidas da casa de Israel. E por que Jesus deu essa orientação? Para que os discípulos focassem seu trabalho nos judeus. Porque Jesus sabia que, de acordo com a profecia de Daniel capítulo 9, só faltavam 3 anos e meio de graça. Saindo da cruz de Cristo, viajando 3 anos e meio, nós chegamos ao fim das 70 semanas. E eu pergunto para você, qual foi o evento na Bíblia que assinala o fim das 70 semanas de graça e a rejeição do povo judeu como nação? Vamos então agora para Atos capítulo 7. Aqui em Atos capítulo 7, nós temos um sermão proferido por um dos 7 diáconos da igreja primitiva. Ele é Estevão. A Bíblia diz que ele era um homem cheio do Espírito Santo. E diante do Sinédrio, ele vai fazer um lindo sermão dizendo que os judeus haviam crucificado o autor da vida. Cumpriam-se as palavras de João: veio para os que era seu e os seus não receberam. Se eu pudesse dar um título para esse sermão de Estevão, eu colocaria: o último apelo divino à nação judaica. Pois depois que Estevão fez o apelo, ao invés dos judeus se arrependerem e voltarem para o Messias, o que eles fizeram? Eles apanharam em pedras para matar Estevão. Olha o que diz a palavra de Deus aqui em Atos capítulo 7. Atos capítulo 7, a partir do versículo 54. Ouvindo eles isto, o Sinédrio, enfureceram-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Versículo 55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. Verso 58. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Você percebe que Estevão foi apedrejado exatamente no ano 34, no final das 70 semanas de graça ao povo judeu? Estevão, ou o apedrejamento dele, marca o fim da profecia das 70 semanas, o fim do período de graça para o povo judeu. E a partir daí, o evangelho seria levado a todos os povos. E como no plano de Deus não pode haver nenhuma falha, na mesma cena do apedrejamento de Estevão, já está aí um jovem chamado Saulo. Depositaram nos pés dele as vestes de Estevão, mas esse jovem Saulo que aí está, será o responsável por levar o evangelho para o povo gentio. Então terminou a graça para o povo judeu, agora o evangelho também será estendido para o povo gentio. E é assim que a profecia apontava o batismo e a morte de Jesus. E esse período soma exatamente 3 anos e meio. Voltando então à pergunta inicial, quanto tempo duraria o ministério terrestre de Jesus? Exatamente 3 anos e meio, do batismo no Jordão até a cruz do Calvário. Mesmo deixando de ser a nação escolhida, a salvação para todo judeu,
pois em Cristo há esperança de vida eterna. O plano de Deus é perfeito. No mesmo evento que indica o fim das 70 semanas de oportunidade estendidas a Israel, a morte de Estevão, já aparece aquele que vai levar o Evangelho aos gentios. A Bíblia declara que as vestes de Estevão ficaram aos pés de um jovem chamado Saulo, mais tarde Paulo, o apóstolo dos gentios. Dos 12 discípulos que acompanharam Jesus ao longo desses 3 anos e meio de ministério, um deles sempre estava bem próximo. Na realidade, Jesus tinha um grupo menor dentro dos 12, Pedro, Tiago e João. Mas João é considerado na Bíblia o discípulo do amor. Ele escreveu um lindo evangelho contando todos os sinais que Jesus realizou. No evangelho de João, os milagres são chamados de sinais, e esses sinais foram dados para atestar que Jesus era o Filho de Deus. E quando João conclui o seu evangelho, aqui no capítulo 21, ele dá um lindo testemunho nos versos 24 e 25. Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. E então João faz um reconhecimento. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem todo o mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Que lindo pensamento de João! Ele registrou várias cenas, mas se fosse escrever cada ato de Jesus ao longo de seu ministério, o mundo não caberia todos os livros que seriam escritos. É maravilhoso pensar que Jesus, o humilde mestre da Galileia, se interessava por cada pessoa. Havia cidades por onde ele passava que não restava um só doente, ele curava a todos. E esse maravilhoso Jesus, por causa do seu amor, da sua mansidão, do seu ensino, atraía todas as pessoas, ricos, pobres, homens, mulheres, crianças, adultos, jovens e idosos. Todos se maravilhavam diante desse amor. Eu fico pensando quantas pessoas receberam o toque de Jesus e foram curadas. Quantas pessoas se apaixonaram por ele, por tudo que ele fazia. Mas o Evangelho de João se presta a mais um objetivo. João, ao registrar esses milagres que ele chama de sinais, ele estava querendo dizer que Jesus é o Filho de Deus que tem o poder de realizar todas essas coisas. Mas algumas pessoas confundiram as coisas e achavam que Jesus voltaria enquanto João ainda estivesse vivo, por causa de uma fala que Cristo disse certa vez, de que ali estavam pessoas que não provariam a morte sem ver chegar o reino de Deus. E João, sabendo da interpretação correta desta palavra, sabendo que morreria um dia, ele só vai registrar milagres os quais Jesus não toca. São milagres onde Jesus apenas pronuncia ou ordena. Por quê? Porque para o milagre acontecer, nem a presença de Cristo é necessária. A sua voz, a sua autoridade realiza o milagre. E isto aconteceu para que todos nós soubéssemos que, mesmo hoje, tendo passado 2000 anos e não tendo a presença física de Jesus, ele pode realizar por todos nós os mesmos milagres que ele realizou enquanto esteve aqui na Terra. O elemento humano que falta nesse aspecto é a fé, porque aquele que crê verá as obras do Senhor. Você crê que o Jesus que nós servimos hoje é o mesmo Cristo de 2000 anos atrás? Você acredita que Ele pode fazer hoje na sua vida todos os milagres que você precisa? Se sim, Ele vai estar aí perto de você, vai ajudar você nos momentos mais difíceis e você pode ter a certeza de que o Cristo que conviveu com os 12, que realizou milagres, que ensinou com autoridade, que curava com amor, é o mesmo que fará tudo isso por nós. Porque a palavra de Deus nos assegura que Ele é o mesmo ontem, hoje e por toda a eternidade.
Ele não muda. Já pensou como é bom nós servirmos a um Deus assim? A um Deus de amor, um Deus que se importa? E mesmo passando por 3 anos e meio de privações, mesmo enfrentando um duro ministério diante dos seus algozes, diante das pessoas que odiavam sua missão, diante das pessoas que se sentiam ameaçadas por ele, ele se comportou com toda a nobreza e finalmente se entregou sobre a cruz para que todos nós tivéssemos chance de vida eterna. A missão de Cristo não estava circunscrita ao povo judeu. De acordo com Lucas 19:10, ele veio para salvar a todos. Sua graça é extensiva a cada descendente de Adão. Você está lembrado que Jesus mesmo disse que ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Salvação não é para uma nação, não é para uma igreja, não é para um povo, é para todos. Satanás tentou de todas as formas desviar Cristo de sua missão. E em dado momento, ele usou até o apóstolo Pedro para isso. Aqui em Mateus capítulo 16, deixa eu ler com você os versos 21 a 23. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado no 3º dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Pedro, em seu cego amor, estava sendo porta-voz do tentador. O príncipe das trevas fora o autor daquele pensamento, e por trás daquele impulsivo apelo achava-se a sua instigação. No deserto da tentação, Satanás oferecera a Cristo o domínio do mundo, sob a condição de abandonar a vereda da humilhação e do sacrifício. Apresentava agora a mesma tentação através de Pedro. Estava procurando fazer Pedro fixar o olhar na glória terrestre para que não visse a cruz que o Salvador tinha diante de si. E por intermédio de Pedro, Satanás novamente insistia na tentação contra Jesus, para que ele desistisse da sua missão. Mas Cristo repreendeu, porque Jesus sabia do propósito da sua vida e para isso ele havia vindo. Antes da sua partida, Jesus deu para todos nós uma ordem muito clara. Ele nos disse: ide e pregai o Evangelho. Seu último encargo aos discípulos foi torná-los agentes pelos quais o Evangelho das Boas Novas seria levado a todas as nações. Esta foi a última vontade e o testamento de Cristo a seus seguidores, que andaram com ele durante os anos do seu ministério. Os que haviam de crer nele por meio de sua palavra obteriam a salvação e a vida eterna. E o primeiro trabalho no céu de Cristo estaria em harmonia com a sua ordem aqui na terra, pois ele enviaria do céu o Espírito Santo. E no dia de Pentecostes, o Espírito foi derramado sobre os discípulos enquanto estavam em oração. E agora, aonde quer que eles fossem, eles davam testemunho do poder de Jesus. Agora, nós também estamos aguardando um novo Pentecostes. E quando vier o Espírito Santo, ele vai conduzir a igreja à conclusão da pregação do Evangelho. Aquilo que Jesus iniciou lá na Galileia será concluído por seus seguidores em nossos dias. Jesus veio há 2000 anos atrás para estabelecer o reino da graça. E ele fez isso ao morrer na cruz do Calvário por todos nós. Agora, nós aguardamos o estabelecimento do reino da glória, quando ele voltará para buscar a todos nós. Querido amigo, querida amiga, ao estudarmos o ministério terrestre de Jesus, descobrimos que cada evento já estava predito na profecia. Seu batismo, sua morte, sua rejeição. Mesmo assim,
Ele não desistiu de nos salvar. Que maravilhoso amor! Nós somos comprados por um preço infinito, o preço do sangue do Filho de Deus. E diante dessa verdade, nós devemos considerar o sacrifício que o Pai também fez em entregar, em enviar seu Filho a este mundo para que morresse em nosso lugar. Tudo isso nos fala de um Deus eterno, de um Deus de amor, que é apaixonado por suas criaturas. E a pergunta que eu faço para você hoje é: qual será a sua resposta a esse maravilhoso amor? Ao conhecer mais sobre o ministério de Jesus e tudo o que Ele fez para nos salvar, decida-se agora entregar a Ele e se envolver na pregação do Evangelho, para que outros também sejam alcançados pela graça de Jesus e também sejam salvos. Eu queria que você pensasse nisso, enquanto agora nós ouviremos essa canção. Não preciso que tu venhas à minha casa, só preciso que tu digas uma palavra. Não sou digno, não sou digno, mas entre a multidão eu grito: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Me cura, Senhor, me cura, Senhor, manifesta em mim as tuas obras. Vem, Jesus, te peço agora, me cura, Senhor, me cura, Senhor. Eu creio, me cura, Senhor. Não preciso que tu venhas à minha casa, só preciso que tu digas uma palavra. Não sou digno, não sou digno, mas entre a multidão eu grito: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Me cura, Senhor, me cura, Senhor, manifesta em mim as tuas obras. Vem, Jesus, te peço agora, me cura, Senhor, me cura, Senhor. Eu creio, me cura, Senhor, me cura, Senhor, me cura, Senhor, manifesta em mim as tuas obras. Vem, Jesus, te peço agora, me cura, Senhor, me cura, Senhor. Eu creio, me cura, Senhor. Obrigado por esta linda canção. Eu espero que ela tenha falado também ao seu coração. Vamos orar para que esse Cristo maravilhoso habite em nossa vida? Nosso Pai querido, muito obrigado, Senhor, pelo lindo ministério que o Senhor desenvolveu aqui nessa terra.
pregando o Evangelho do Reino, ensinando todo o povo e curando toda sorte de enfermidades. Foi graças a esse ministério puro e santo que nós temos direito hoje à vida e à vida eterna. Que o nosso coração se abra à influência do Teu Espírito e que nós possamos hoje tomar a decisão de Te servir em espírito e em verdade. E também nos envolver na pregação deste Evangelho para que outras pessoas conheçam da Tua graça. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua presença no Bíblia Fácil de hoje. Na semana que vem a gente volta para continuar aprendendo sobre o maravilhoso Jesus. Semana que vem vamos caminhar com Cristo até o Calvário. Vamos presenciar as últimas cenas, os últimos momentos da sua vida e vamos compreender melhor como o grande amor de Deus foi manifestado por todos nós. Eu espero você e até lá.